Aula 5. Evolução. Conteúdos: teorias evolucionistas, seleção natural e a adaptação, evidências da evolução, evolução humana. Habilidades: confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos. Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros. Bom dia a todos os alunos que estão em todo o estado do Amazonas, na nossa capital, no interior do estado, todo mundo que está assistindo esse aulão preparatório para o Enem. Hoje física, né, professor? Hoje biologia. Biologia? O senhor está metido na biologia junto aqui, professor? Sabrina na aula de hoje, né? Ah, achei que ele ia se meter aqui na física, né? Pode que ele ser, é famoso. pode conversar um pouco, não tem problema não. Tudo bem, professora Tudo Sabrina? bom. Seja bem-vinda ao aulão. Eu só vim cumprimentar, sejam todos bem-vindos aí às nossas escolas. É muito importante que você se prepare para o Enem, porque ele diz respeito ao seu futuro. Se você não se preparar, se você não se dedicar, não adianta o professor aqui e a professora fazerem o esforço necessário se vocês não se esforçarem aí na sua casa, no seu horário de estudo, e vir para o aulão hoje de biologia, aproveitar quando tiver o de física, mas estudar é fundamental. Se você tem o sonho de ingressar na universidade, naquele curso que você tanto deseja, o Enem é uma das grandes portas de entrada, tem o PSC, tem outras formas de entrar, mas é importante que você se dedique. Nós estamos aqui para apoiar toda forma possível de melhorar os seus resultados. É um desejo do governador José Mello, que tem a educação como prioridade e tem um grande exemplo de vida, né, que cresceu pela educação, se tornou governador depois de sair lá do interior do estado, onde ele tem um papel muito forte da família, do seu estudo, do seu autocontrole estudando, e isso é muito importante. Então, use esse exemplo do nosso governador e leve isso para a sua vida. Estude. Está muito pertinho, a gente já está chegando lá em outubro agora, 2 meses vão passar muito rápido, não é, professor Nilton? É muito rápido mesmo, para definir talvez o resto da sua vida, né? E se você não conseguir nesse, você vai conseguir no outro, é só você continuar a batalhar por isso. Quero saudar todas as pessoas que estão aqui no interior. Hoje tem a secretária da capital, professora Nazaré, professor Algemiro, que está aqui também do interior, todos os coordenadores da capital, muito obrigado. Os aulões preparatórios para o Enem vão continuar ocorrendo até a data do Enem. Vamos continuar fazendo outras medidas para que você acesse. Em breve vamos estar lançando um software. Essa semana, provavelmente, a gente já vai estar lançando um software diferente que você pode baixar gratuitamente, assistir aulas e tem um material intensivo para o Enem de todas as áreas, gratuito por um aplicativo da própria secretaria que vai ser lançado essa semana ainda. Acompanhe pela mídia. Vamos ter mais aulões sendo preparados durante a semana, com transmissão pelo YouTube durante a semana. Sempre que você quiser assistir uma aula, a gente vai estar disponibilizando. Vamos revisar essa aula aqui com a Sabrina durante a semana, vai ter transmissão pelo YouTube. Acompanhe no site da secretaria, pela coordenadoria e pela escola. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou deixar com vocês aqui, professor Nilton, que eu vim de metido aqui no meio. Estou aqui no meio e não quero atrapalhar não, porque vocês têm que aproveitar hoje biologia. Professor Nilton, muito obrigado. Professora Sabrina, seja bem-vindo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Hoje, o Tô no Enem, da Secretaria de Educação, com a presença do nosso secretário aqui, né? Nosso muito obrigado a todos os colegas da Secretaria que estão presentes, dando apoio a este projeto do Governo do Estado, que está sendo maravilhoso e de grande incentivo para todos os jovens e adultos, né, que queiram participar do Enem no Estado do Amazonas. E hoje nós estamos aqui para apresentar a aula de Biologia de Evolução com a professora Sabrina Araújo. Então hoje, o sábado de vocês vai ser de grande qualidade na área de evolução. Professora, fique à vontade e tenha uma boa aula a todos vocês. Bom dia. Bom dia, alunos, né? A gente está aqui agora com a aula de Biologia. Eu sou a professora Sabrina, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, né? A gente está aqui cansativo,
estuda a semana inteira, mas quem está se dedicando aí com certeza vai ter um bom resultado nos exames, não é? E para isso precisa estudar, né? Quanto mais você estuda, mais é certa a sua vaga no vestibular, tá bom? Então vamos começar falando, vai ser realmente uma conversa, né? Se vocês tiverem dúvidas, não tenham vergonha, peçam a vez, vamos interagir, tá bom? E evolução é um conteúdo que é bastante cobrado nos vestibulares, não somente no Enem. Aparentemente é difícil, não é? Mas não é não, tá? O que a gente vai entender aqui como evolução, né? São as transformações que os seres vivos sofrem ao longo do tempo. Mas será que sempre se pensou dessa forma? Não sei. Será que surgiram algumas perguntas na cabeça de vocês durante esses estudos? Será que eles realmente evoluem? Vamos observar essas perguntas que com certeza já passou na cabeça de vocês. Vocês viram aí que são perguntas simples e eu tenho certeza que já passou na cabeça de vocês, né? Mas hoje, né, grandes pesquisadores e a comunidade científica, eles acreditam realmente que a evolução acontece. Mas em tempos passados, né, não se acreditava, né? E a essa ideia de que os seres vivos não se modificavam ao longo do tempo, nós chamamos de fixismo, né? Ou seja, eles já foram criados da maneira que é. Para nós aqui é interessante só discutir, né, aquilo que a pesquisa nos prova, né, que os cientistas tentam comprovar, tá bom? Mas antigamente realmente não pensavam que eles mudavam ao longo do tempo. E o primeiro, né, que veio propor aí as suas ideias para tentar comprovar que os seres vivos mudam ao longo do tempo foi Lamarck, que é o que a gente vai observar aí na nossa próxima cartela. Vamos dar uma olhada? Olha só, uma das primeiras teorias evolucionistas que surgiram foi o do naturalista, não é? Jean-Baptiste Lamarck, olha só. Mas, segundo ele, a evolução não gerava diversidade. Ela simplesmente era baseada, olha só, em duas teorias, né? Duas leis que ele propôs. A primeira é a lei do uso e desuso, ou seja, quanto mais uma estrutura, um órgão do corpo do indivíduo é utilizado, mais ele desenvolve. Enquanto que aqueles que não são utilizados, eles normalmente atrofiam. E o que ele acreditava, além do uso e desuso? Que essas leis e essas características eram passadas de geração em geração. Significa dizer, basicamente, não é, que quanto mais o indivíduo passa a vida inteira malhando, fica ali com um corpo musculoso, o seu filho normalmente aí já também nasceria com toda aquela musculatura, não é? Hoje a gente sabe que não é bem assim que acontece. E a gente traz também para vocês para ilustrar como que ele pensava, né, com o modelo das girafas, que é bastante encontrado, principalmente se você estiver pesquisando aí na internet, não é? Ou então em alguns livros. Vamos verificar como é que ele pensava? As girafas ancestrais provavelmente tinham pescoços curtos. Para alcançar as folhagens das árvores de que se alimentavam, tinham que esticar o pescoço. Pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir as folhagens das árvores, o pescoço alongou-se. Essa característica adquirida era transmitida aos seus descendentes. Finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso e desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve a evolução. Muito bem, observaram aí o que aconteceu com o pescoço das girafas, não é? Naturalmente, né, ele acreditava que quanto mais você esforçava, mais usava aquele determinado órgão, né, ele evoluiria, ele se transformaria ao longo do seu ciclo de vida, não é? E que essa característica era automaticamente passada para a geração futura, não é? Então, observem que tanto Lamarck, né, quanto outros pesquisadores que a gente vai verificar agora, acreditava que tinha relação com o meio ambiente. Mas existe um outro, né, que é bastante conhecido de vocês, que é o Darwin, não é? O Darwin, ele partiu, né, do pressuposto que a evolução ela acontece a partir de um ancestral comum. E essa ancestralidade comum se dá
não é? Porque eles compartilham esse ancestral e que ao longo do tempo, né, as gerações foram sofrendo modificações e essa modificação, ela está influenciada pelo meio ambiente, não é? Ele propôs aí, na verdade, ele escreveu, né, um livro, A Origem das Espécies, com um pouco da sua pesquisa, né? Ele pesquisou bastante a ilha de Galápagos e lá ele percebeu que tinha várias aves que tinham um corpo semelhante, mas que diferenciavam-se, né, através do bico. E o bico ele está intimamente relacionado com a alimentação. Então, tem alguma coisa ali que fez com que, não é, esses bicos se diferenciassem ao longo do tempo, não é? E provavelmente ali ele propôs que o meio ambiente selecionava os indivíduos mais adaptados, não é? Então, vamos observar como era a teoria de Darwin também observando as girafas? As girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. As variações eram hereditárias. A competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoços longos, uma vez que estes conseguiam alimentar-se melhor do que as girafas de pescoço curto. Finalmente, apenas as girafas de pescoços longos sobreviveram à competição. Portanto, pela seleção natural, ocorreu a evolução. Observaram bem? Notem que tanto Lamarck quanto Darwin, eles utilizavam o meio ambiente, não é, como um fator aí para propiciar essas mudanças, tá bom? Apesar de que hoje a teoria de Lamarck caiu em desuso, vale considerá-lo porque foi um dos primeiros a pensar que os seres vivos se modificavam ao longo do tempo. Hoje a teoria de Darwin é mais aceita, só que ela foi remodelada, né? Porque descobriram-se aí que essas características, elas são passadas de geração em geração através do seu material genético, tá bom? E olha só, para falar um pouco sobre a seleção natural, não é? Exemplificar aqui e vocês entenderem melhor, será que é sempre o mais forte que sobrevive? Vamos observar aí o nosso exemplo na cartela. Olha só, quem é o mais forte? Eu pergunto para vocês aí na sala de aula. O peixe ou a onça, né? Teoricamente, quem tem mais características, né, aí de ser mais forte? Se a gente colocasse um peixinho e uma onça frente a frente, quem seria o mais forte? É fácil a gente imaginar, não é? Só que esses seres vivos, eles não vivem somente isolados, eles estão inseridos dentro de um cenário que é o meio ambiente. Agora, observe essa próxima cartela no que a gente tem de informação. Imagine que a floresta amazônica sofra uma catástrofe e fique completamente inundada. Olha só, quem seria mais adaptado ao novo ambiente? Quem é agora? Quem sobreviveria? É o mais forte ou o mais adaptado? Não é? Então, para a seleção natural, quem sobrevive é o mais adaptado e ser forte é apenas uma característica. Às vezes você não precisa ter essa característica para ser forte. Observa lá nossas imagens do peixe e da onça, não é? Nesse ambiente inundado, quem conseguiria se locomover com mais facilidade? Quem possui nadadeira? Quem consegue respirar embaixo d'água? Quem consegue capturar o seu alimento na água? Então a onça, ela poderia até sobreviver por um intervalo de tempo, mas se passasse anos e anos, com certeza ela entraria em extinção e os peixes sobreviveriam, não é? Então observem bem que a seleção natural, ela atua selecionando os indivíduos mais adaptados para a sobrevivência naquele meio ambiente, tá bom? Então vamos exercitar um pouquinho agora, um exercício aí para a gente pensar um pouquinho sobre essas teorias evolutivas que a gente acabou de estudar sobre Darwin e Lamarck. Vamos observar? Extraída, olha só, do Enem de 2010. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo, e em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a teoria das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, vamos observar o que temos aí na letra A? As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta do uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Letra C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes.
Letra D, as patas teriam sido perdidas pela falta de uso e desuso, e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. E na letra E, não é, as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao longo ambiente em que esses organismos se encontram. Analisem bem essa questão porque a gente tem mais uma, olha só. Os ratos peromísticos polionotos, também do Enem, olha só, encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontra, que também apresenta a mesma variação de cor. Observem aí na próxima cartela. Distribuídas ao longo de um gradiente sul-norte. Aí a gente tem uma imagem de referência, né, que devido à característica do solo, a gente tem também uma presença de pelagem, né? Na figura encontram-se representadas 7 diferentes populações de polionotos. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra de solo e por uma composição geográfica do mapa. Aí o que nós temos de alternativa? Vamos observar. O mecanismo evolutivo desenvolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato é. Aí a gente tem a letra A alimentação, pois pigmentos da terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. Letra B, o fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. Letra C, a seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Letra D, a mutação genética, que em certos ambientes, como os de solo mais escuro, tem maior ocorrência e capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos animais. E letra E, a herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. Olha só, cansaram? Mas é assim, Enem é texto, é análise, é interpretação. Observem os dados que a gente acabou de explanar aqui e explicar e analisem cada alternativa que daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Vamos às respostas, não é? Na primeira questão, eu gostaria que a nossa diretora colocasse aí nas alternativas, né? Nós vamos analisar cada uma delas. Vamos lá? Na letra A, olha só, essa primeira questão, ela pedia, né, que fossem analisadas de acordo com as características de Lamarck. Quando a gente fala em Lamarck, nós estamos falando, primeiro, no uso e desuso das estruturas, não é? E em seguida, a transmissão dessas características às gerações futuras. Então, a gente tem que analisar esses dois pontos, tá? O que nós temos aí na letra A? As características citadas no texto, que é referente aos anfíbios, né, são originadas pela seleção natural? Não, né? Quem que fala de seleção natural? Não é o Darwin? Então, a gente já eliminaria essa alternativa. Na letra B, a ausência de olhos teria sido causada pela falta do uso dos mesmos. Verdade, não é? Isso daí seria o uso e desuso, segundo a lei que mesmo fala aí na alternativa B. Só que a teoria de Lamarck é só lei de uso e desuso? Não, essa característica tem que ser passada às gerações futuras, tá? Então, a letra B está incompleta, por isso que ela está incorreta, tá? A letra C, o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração? Não, seria a todas as gerações futuras, tá? Então, a letra C está errada. Vamos observar aí o que tem na letra D? As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, olha só, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético, então transmitida aos descendentes. A letra D é a nossa alternativa correta. Olha só, Parintins 49 de parabéns, acertou aí a nossa questão, tá bom? Essa é a primeira. Vamos ver porque a letra E está errada? Continuando ainda na mesma questão, vamos lá? As características citadas no texto foram adquiridas por meios de mutação e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas? Não, quem trabalha com seleção e adaptação é
o Darwin e não o Lamarck, tá bom? Então vamos agora para a segunda questão. A segunda questão já era mais voltada ao que diz a teoria de Darwin, né? Falando em Darwin, a gente pensa primeiro em quê? Na seleção natural, não é? E no meio ambiente ali atuando, né, como um fator predominante para a sobrevivência dos mais adaptados. Vamos ver aí a letra A, olha só. A alimentação, porque o que diz na letra A? Né? Que tem ali a cor da pelagem do rato, ela é semelhante à cor do solo. Sabe por que isso acontece? Porque quem tem uma coloração diferenciada na natureza, no meio ambiente, ele é muito mais fácil de ser visualizado. E como a gente está falando de um roedor ele é presa fácil de outros predadores, não é? Então, uma alternativa à sobrevivência é que a pelagem desses animais seja semelhante à cor do solo, o que facilita a sobrevivência deles, uma vez que eles vão estar camuflados nesse meio ambiente, não é? Então, o que esse meio ambiente selecionou? Aqueles indivíduos que têm a cor do seu pelo semelhante à cor do solo, que é isso que essa questão está pedindo. Vamos ver aí na letra A. Essa característica é devido à alimentação? Não é? A alimentação, ela não tem nada a ver aí nesse caso, não é, com nossos exemplos usando a teoria de Darwin. A letra B, olha só, o fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a diversidade interpopulacional, muito pelo contrário, quando acontece fluxo gênico, ou seja, cruzamento entre os indivíduos, né, você aumenta a diversidade. Então vamos lá para a letra C. A seleção natural, olha só, falou em Darwin, seleção natural, essa daí é uma forte concorrente a certo, né? Que nesse caso poderia ser entendida, olha só, como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Esta sim é a resposta correta, né? Que favoreceu aí a sobrevivência desses indivíduos com essas características semelhantes ao solo, tá bom? Letra D, a mutação genética, que em certos ambientes, por exemplo, do solo mais escuro, tem maior corrência e capacidade? Não necessariamente, tá? E a letra E, última alternativa, a herança de caracteres adquiridos, quem fala de herança de caracteres adquiridos é Lamarck, não é? Então, se a gente analisar com calma cada questão, nós temos aí como alternativa correta para a primeira pergunta a letra D, não é? E a segunda questão a gente tem aí a letra C. Mas será que a evolução ela se resume somente a estudar o que dizem, né, os pesquisadores, as grandes teorias? Muito pelo contrário. Como é que as pessoas afirmam que os seres vivos se modificam ao longo do tempo? Que evidências elas nos trazem para comprovar isso, já que estamos falando, não é, que essas transformações não ocorreram na atualidade, ocorreram há milhares e milhares de anos atrás. E existe, não é, várias pistas, imagine como se fosse um quebra-cabeça, não é, no qual as pessoas vão lá, pegam uma peça e outra e tentam remontar a história evolutiva das espécies. E para isso existem evidências, que é o que a gente vai estudar agora nesse momento. Vamos ver qual é a primeira evidência, aquela que é muito bem utilizada para tentar remontar esse passado? Vamos observar na cartela. Nós temos aí, olha só, a questão dos fósseis, né? Quem nunca ouviu falar de um fóssil? E o que é? O que é essa evidência? É qualquer vestígio de um ser vivo que habitou o nosso planeta em tempos remotos, ou seja, qualquer indício de vida que tenha sido registrado, não é, em épocas passadas. E nessa imagem aí, olha só, a gente está observando uma pegada. E só de ver esse tipo de imagem, que animal vocês imaginam que tenha sido? Provavelmente uma ave, não é? Mas é o animal? Não, é um vestígio da passagem dele. E a gente tem também ali em cima, olha só, uma estrutura que é semelhante a um peixe, porque a gente analisa principalmente na questão dos fósseis, não é? Esses que ficam impregnados em rocha, a morfologia, ou seja, o formato. Mais embaixo nós estamos vendo aí também, olha só, uma resina que é chamada de âmbar e é produzida por algumas espécies de árvore, não é? E aí, bem no cantinho de uma delas, a gente observa o quê? Provavelmente um inseto, não é? Um artrópode aí que foi englobado. Em seguida, essa resina ela calcifica e o indivíduo ele fica preservado dentro dela.
E quem assistiu o Jurassic Park, né, observou que os pesquisadores encontraram um inseto dentro de um âmbar, extraíram seu DNA, né, e recriaram todos os outros seres vivos, né? A gente sabe que hoje isso não é possível, né? Mas a ficção científica ela vem também misturar um pouco do que é real e do que não é. E o processo de fossilização, será que é algo comum que acontece na natureza? Todos os seres vivos que existem, eles vão formar fósseis? Não. Ser um fóssil é um evento muito raro na natureza, porque o normal é que os seres vivos se decomponham. Então, como é que se forma um fóssil? Vamos observar aí, prestem bastante atenção em um tipo de processo de fossilização. Depois de morto, o organismo deposita-se no fundo. O corpo do organismo é soterrado. As partes moles são decompostas. Ao longo do tempo, os minerais dissolvidos na água intersticial dos sedimentos vão substituindo os constituintes das partes duras. Ao longo do tempo, as camadas de sedimentos, já transformadas em rochas, sofrem deformações. A superfície terrestre, as camadas exteriores, sofrem a ação dos agentes de erosão. Com o passar do tempo, os fósseis afloram a superfície. Observem bem, né, que não é tão comum que isso aconteça, por isso que esse registro dos fósseis ele é falho, né? Em todas as espécies que viveram em épocas passadas, elas se transformaram em fósseis, né? Muitas delas se entraram em decomposição e não deixaram nenhum tipo de vestígio. Por isso que investigar esse passado é muito difícil, não é? Você tenta remontar uma história, um cenário com peças incompletas. E existe, a gente sabe, né, de alguns registros, mas a gente às vezes não consegue dizer com tanta certeza, né, que houve aí essa transformação ao longo do tempo, porque ainda faltam muitas peças desse quebra-cabeça, tá bom? E um desses exemplos, né, é que se trata da extinção dos dinossauros, não é? A gente tem aí há cerca de 65 milhões de anos a presença desses dinossauros e que foram extintos. E aí existe uma explicação através do estudo de como era a Terra há 65 milhões de anos atrás, tá bom? Então, será que tem só os fósseis para a gente estudar? Não, os pesquisadores eles utilizam umas pistas. Vamos observar aí quais são elas? A gente tem também, olha só, o estudo de anatomia comparada. E se é uma anatomia comparada, nós vamos comparar o quê? Órgãos ou estruturas de uma espécie com outra, tá? E o que a gente tem, ó? A homologia e a analogia. Em resumo, a homologia, ela significa que essas estruturas, elas possuem a mesma origem embrionária e evolutiva, mas, olha só, podem ter funções diferentes, mas também podem ter a mesma função. Diferente de analogia, não é? Quando a origem embrionária e evolutiva é diferente, mas, olha só, tem sempre a mesma função. Vamos observar aí na cartela, olha só o que eu trago para vocês. A asa de um morcego. Se vocês observarem, né, entre um osso e outro, a gente tem a presença de uma membrana que conforma aí, né, vai somando e forma a estrutura da asa. Se a gente comparar um morcego a uma ave, olha só o que a gente vai ter na nossa próxima imagem. Nós vamos ver que essa estrutura ela é homóloga. Primeiro, olha só, tem a mesma função, mas poderia ter uma função diferente. Se nós analisarmos os ossos, eles são semelhantes, eles vão modificar em termos de tamanho, estrutura, né? Mas a origem embrionária é a mesma, tá? Eles vão ter úmero, una, rádio, as falanges. E aí o que a gente vai ter? A mesma função, olha só, para voar. Não é? E aí a gente sabe que morcego é um mamífero e a ave, né, é uma ave, é um outro grupo de vertebrados. Os dois são vertebrados. Mas se eu pegar, olha só, vou comparar com mais um organismo, que é a asa de um inseto. Inseto tem osso. Vocês estão vendo aí na asa? Não, não é? Então é outra estrutura embrionária e evolutiva. Inseto é invertebrado, não é vertebrado. Então, se nós compararmos a asa de uma ave e a asa de um morcego com a asa de um inseto, nós iríamos ter aí uma estrutura análoga. Tem a mesma função, mas a origem é diferenciada.
Tranquilo? Então, não confundir, né? Homologia, a gente vai ter aí a mesma origem, pode ter ou não a mesma função, e no caso da analogia, a gente tem apenas a função como semelhante, mas a estrutura evolutiva e embrionária é completamente diferente, tá bom? Vamos ver uma outra característica, uma outra evidência que os pesquisadores observam aí no estudo dessa evolução? Nós temos aí a convergência adaptativa, né? E essa convergência adaptativa, ela se diz, olha só, a estruturas que são semelhantes, não é? Mas que estão presentes, olha só, em organismos diferenciados, porque eles estão em ambientes diferentes, na verdade, em mesmo ambiente, não é? Mas foram estruturas que surgiram para ter a mesma função, ou seja, convergiram para o mesmo ponto. E a gente tem aí um golfinho. Olha como é o formato do corpo de um golfinho. De um ictiosauro, que é um réptil, não é? Já extinto. E a gente tem aí um tubarão. Se a gente observar apenas o formato, a gente vai ver que convergiram praticamente a mesma estrutura corporal. Mas a gente sabe que são grupos de seres vivos diferentes, tá bom? Então, quando a gente tem essa conversão aí para a mesma função, mesma estrutura, a gente tem aí a convergência adaptativa. Próxima característica, olha só. A embriologia comparada. Se nós observássemos esses primeiros estágios aí, não é, a gente poderia dizer que é do mesmo ser vivo. Que é do mesmo ser vivo. Mas será que é? Olha só, na próxima cartela o que a gente tem? Com o passar do desenvolvimento embrionário, não são os mesmos indivíduos, não é? Mas os pesquisadores utilizam essa embriologia desse desenvolvimento embrionário, porque quanto mais semelhante, não é? Acredita-se que mais próximos eles estão em um parentesco evolutivo, tá bom? E a gente tem aí a presença de um peixe, de uma salamandra, de uma tartaruga, provavelmente uma ave, né, devido à presença do bico. A gente tem aí um coelho, né, semelhante a um coelho, e aí nós, né, da espécie humana na última imagem. Mas será que existem só essas estruturas? Não, existem mais. Vamos observar aí. Bioquímica comparada, né? Nos últimos anos, né, podemos aí dizer que várias tecnologias surgiram, não é? E aprimoraram-se ao longo do tempo e fizeram com que seja possível, não é, essa análise bioquímica, principalmente da estrutura que a gente chama de material genético, que é o DNA, não é? Então, dependendo de como esse ser vivo foi preservado, não é? Por exemplo, foi encontrado um mamute que foi encontrado congelado, não é? E aí, se está congelado, a gente consegue ainda fazer a extração desse material. E a gente consegue, no momento que extrai esse DNA, a gente pode fazer comparações com outros seres vivos, não é? Então, a bioquímica, quando ela pega principalmente material genético, ela compara também com os outros seres vivos. Mas os fósseis, por exemplo, eles não têm, não é? Eles não têm aí um DNA preservado. Mas aí, dependendo do tipo de preservação, não é, a gente consegue fazer essa análise bioquímica. Existem outras estruturas, olha só, que com certeza vocês já ouviram falar, que são os órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais são estruturas, olha só, atrofiadas. Elas perderam a sua função ao longo do tempo. E aí a gente tem como exemplo o adenoide, não é? E a amígdala. Mas existem outras estruturas, né? A gente tem aí o apêndice vermiforme, que no caso dos nós, né, seres humanos, às vezes inflama e é preciso ser retirado. Para nós, seres humanos que temos uma dieta variada, ele não tem função aparente, mas aqueles indivíduos que se alimentam exclusivamente de vegetais, são herbívoros, não é? Eles ainda têm ali uma função aparente. E quando a gente estuda os órgãos vestigiais, a gente lembra, então a gente não usou, atrofiou. É semelhante ao que Lamarck falou? Não, gente, é diferente, tá? Seres vivos foram selecionados ao longo da evolução e essas características não necessariamente precisaram ser mantidas, tá? Então, às vezes a gente confunde, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então, falando-se aí em evidências da evolução, a gente tem o quê? Várias pistas, não é, que os cientistas utilizam para tentar remontar esse passado evolutivo, não é, da origem, da transformação que aconteceu. Porque a evolução, para a biologia, nada mais é do que aquele conjunto de transformação
de transformações, não é, que os seres vivos tiveram ao longo do tempo, tá bom? Independente se surgiu ou não uma nova espécie, vale considerar essas características, tá bom? E não é uma tarefa fácil, porque principalmente esses registros, eles são falhos, porque eles são incompletos na maioria das vezes, tá bom? E pensando nisso, olha só, eu trouxe uma questão do Enem também para vocês repensarem, não é? E analisar cada alternativa e verificar qual seria a mais plausível para explicar a extinção dos dinossauros. Vamos ler? Olha só, feita aí, ó, no Enem de 2012. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. De acordo com essa teoria, olha só, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta Q. Só que dessa vez aí, vocês é que vão ler cada uma dessas alternativas e analisar, tá bom? Peçam a vez, que daqui a pouquinho a gente retorna e eu quero conversar com vocês. Não tenham vergonha, tá bom? Tô aqui esperando. Vamos às respostas, né? Já que a gente não tem mais aí um tempinho para interagir, vamos responder. Quero que a diretora coloque para mim aí nas alternativas, não é? Nós estamos falando aí no caso da extinção dos dinossauros, não é? E acredita-se que um meteoro atingiu a Terra, não é? Fazendo aí bastante poeira, né? Levantando uma poeira. E há um forte indício de que isso aconteceu porque existe no México uma cratera, não é? E essa cratera, ela coincide, né, com vestígios aí dentro da sua constituição do mesmo material que a gente também encontra em meteoros, que é principalmente uma alta concentração de irídio. Não é? Então, há 65 milhões de anos atrás, coincide, não é, a formação dessa cratera, a presença desse elemento químico irídio, não é? E aí essa datação que foi mais ou menos na época em que os dinossauros foram extintos. Então, a gente tem aí algumas pistas, não é? Então, sabe-se que formou uma densa camada de poeira na atmosfera. E se tem uma densa camada de poeira na atmosfera, olha só, será que pode acontecer o que tem aí na letra A? Desestabilização do relógio biológico dos animais, causando alterações no código genético? Não, gente, olha só. Quando a gente fala de código genético e alteração, nós estamos falando de mutações, não é? Alterar o relógio biológico não necessariamente vai fazer com que se altere o código genético, né? Então, essa alternativa aí está excluída. Vamos ver aí a letra B, não é? Aquela alternativa que a maioria das salas de aula apostaram, não é? Reduziram a penetração de luz solar. Pode ser, vamos imaginar um ambiente todo empoeirado, uma poeira, né, de coloração, vamos supor, escura, e aí ficou sombra até a superfície da Terra, interferindo o fluxo energético nas cadeias tróficas. O que isso significa dizer? Que se estava escuro, a luz solar, não é, estava tendo dificuldade de atingir ali, principalmente os seres vivos que nós chamamos de produtores, que são aqueles que são a base da cadeia alimentar. Se não tem vegetação, não tem alimento para animais herbívoros e também não vai ter alimento para os animais carnívoros. Então, foi uma reação em cadeia. A alternativa correta, a letra B. Parabéns aí a todas as turmas que apostaram nessa alternativa, tá bom? Forte abraço aí àqueles que interagiram conosco, mas calma que a gente ainda tem um pouquinho de aula para conversar. Se falamos de evolução, já vimos até este presente momento, né, que existem teorias evolutivas, né, que surgiram para tentar explicar como acontece essa evolução. Vimos que existem vestígios para tentar comprovar, né, evidenciar essa evolução. E se estamos falando dos seres vivos, não podemos esquecer de falar da nossa espécie. Nós também evoluímos ao longo do tempo, só que a nossa evolução ela aconteceu, não é, de uma maneira que todo mundo costuma ver, igual como está nessa imagem. Observem bem. E a pergunta que fica é: nós evoluímos assim? Quem nunca viu essa imagem? Que é uma pergunta que eu faço para vocês. Não é? É comum nós observarmos na internet, em livros, não é? De que o homem veio do macaco nessa sequência linear, não é? Através aí da presença de
um primata, né, um macaco, e aí ele vai evoluindo gradativamente numa sequência linear. Aí eu pergunto, será que a gente evoluiu assim? E a resposta que eu tenho para vocês é a seguinte: não. Nós não evoluímos dessa maneira, tá? Então é incorreto nós pensarmos que a evolução do homem ela aconteceu dessa maneira linear e muito mais errado, na verdade, né? A gente afirmar que o homem veio do macaco. O homem não veio do macaco, tá, gente? O homem, ele pertence ao mesmo grupo dos macacos. Eles são primatas. E o que os primatas têm característica em comum? Primeira de todas elas, o polegar oponível, que é esse dedo aqui que serve principalmente para agarrar os objetos, manusear utensílios. Todos os primatas vão ter esse dedo aqui. A gente vai ter os olhos voltados para frente da face, possibilitando, não é, ali um campo de visão maior. Eles vão ter cuidado com a prole, vão cuidar dos seus filhotes, entre outras características que fazem com que os homens pertençam ao grupo dos primatas. E é mais correto a gente afirmar que durante o passado evolutivo, os primatas compartilharam pelo menos um ancestral em comum. Mas dizer que o homem veio do macaco é errado, é uma ideia incorreta que a partir de hoje, quem participou desse aulão já sabe, não é? Então é errado falar que o homem veio do macaco, o correto é dizer que ele compartilhou um ancestral em comum durante a história evolutiva. Só que os vestígios dessa história é muito falho, a gente não tem como dizer exatamente quem veio, não é a partir de quem, porque esses fósseis, né, esse registro, essas evidências, elas são falhas, tá bom? É fato que eles compartilharam um ancestral comum, que é o que a gente vai ver aí na nossa imagem. Olha só, projetando para vocês. Essa imagem, ela foi extraída de uma questão do Enem, não é? E nessa questão do Enem, o que era interessante é que normalmente, olha só, a gente tem aqui o que a gente chama de filogenia dos macacos, né, no caso dos primatas. E aí a gente tem uma escala de tempo. Normalmente as pessoas se assustam quando observam alguma questão que tem um gráfico, uma imagem, uma tabela. Mas é interessante porque essas questões, elas trazem muita informação, não é, que não devem ser ignorados. E ao observar essa imagem aqui, a gente tem que primeiramente ver que aqui a gente tem uma escala de tempo, não é, em milhões de anos. E o 0 significa dizer que é a atualidade. Se a gente está vendo aqui a última linha que tem 50, nós estamos falando de 50 milhões de anos atrás, ou seja, é um passado distante. E nessa primeira linha de 50 milhões de anos ainda não se tinha registro desses primatas, porque não aparece nenhuma imagem de primata. Com o passar do tempo surgiu, olha só, esses outros indivíduos aqui que hoje já são extintos, por isso que eu vou colocar uma cruz aqui, que são os prováveis ancestrais dos primatas. Eu não falei para vocês que no passado evolutivo eles poderiam ter compartilhado um ancestral em comum? Olha só, esse Dripithecus aqui, olha só, pode ter sido como se fosse um parente muito distante de todos os primatas que a gente encontra aqui nessa linha atual, que são os símios do Velho Mundo, orangotango, gorila, chimpanzé e homem. Tanto é que é incorreto a gente falar que o macaco deu origem ao homem. Eles poderiam sim ter compartilhado um ancestral em comum, mas dizer que ele veio do macaco é completamente incorreto, tá bom, gente? Então, olha só, observando essa imagem aí, espero que vocês não tenham mais dúvida disso. E falando da evolução do homem, nós temos aí registro de algumas espécies que são antepassados nossos, não é? E aí, quem é o primeiro que a gente vai estudar? Colocando aí na cartela, diretora. Nós temos aí, olha só, um dos primeiros registros de hominídeos, né, que são homens pré-históricos, são o dos australopitecos, não é? Que variam, olha só, a sua existência, data, em cerca de 4,5 a 1,4 milhões de anos atrás. E o registro mais conhecido é o da Lucy, tá? Que a espécie dela é do Australopithecus afarensis. Olha só o que os pesquisadores têm da Lucy. Vamos observar aí na próxima imagem. Essa primeira imagem foi o que eles acharam, os fósseis. Olha só como eles são fantásticos, né? A imagem do meio mostra a reconstrução desse esqueleto da Lucy.
né, a partir de medições e tudo mais. E a imagem do canto significa, né, ou pelo menos imaginam que aparentemente a Lucy seja assim. Então, a primeira espécie de hominídeo, né, na verdade, uma das primeiras que a gente tem registro aí, que é a da Lucy, acredita-se que ela era mais ou menos assim. Tinha essa postura mais ereta, bípede, e o crânio, o volume da cabeça era pequeno, tá, gente? Porque o corpo também era pequeno, cerca de 1,5 m. Próxima espécie, olha só, já do gênero Homo, nós vamos observar aí, que é o Homo habilis, né? Como o nome mesmo diz, da ideia de habilidade. E a existência dele data de 1,8 milhões de anos atrás, e ele já fabricava pequenas ferramentas. Vamos ver o outro, olha só. O Homo erectus, ele já domesticava o fogo, e ele viveu há cerca de 2 milhões de anos atrás e fabricava ferramentas, fazia fogueira e se abrigava de cavernas. Ele também pode ter dado origem, né, ao Homo ergaster, né, que significa homem trabalhador. Em seguida, na escala evolutiva, olha só, o Homo neanderthalensis, e ele já viveu há 150 mil anos atrás, né, 150 mil a 30 mil anos atrás, e eles eram mais robustos, eles eram grandes, e eles se abrigavam do frio com peles de animais porque eles viveram épocas de glaciação. E se a gente imaginar essa foto do meio aí, onde tem 2 crânios, o crânio de maior tamanho é o do Homo neanderthalensis e o outro é do Homo sapiens, né? E a gente tem aí um volume craniano maior, mas não significa dizer que ele tinha, não é, um desenvolvimento cerebral e intelectual maior, porque a gente não tem como comprovar isso, tá? E a próxima espécie, olha só, que é a nossa, que é o Homo sapiens, que aí, olha só, os primeiros registros datam de 100 mil anos atrás, né? E ele foi encontrado numa caverna da França, foi chamado de Homem Cro-Magno, e ele já tinha, olha só, presença, né, de desenvolvimento intelectual e cognitivo, porque já fazia pinturas e esculturas rupestres, tá bom? Então, isso aí não significa dizer também que um veio na sequência do outro, né? Não é assim, são antepassados nossos. Tranquilo? Então, vamos observar agora um vídeo que conta um pouquinho como era, não é, a relação e o ambiente onde esses homens, os nossos ancestrais, eles viviam. O gênero humano apareceu pela primeira vez no leste da África há 2,5 milhões de anos. Foi o início da jornada épica da evolução humana. Esse é o Homo ergaster. Ele era o mais bem-sucedido de todos os hominídeos e que tinha também o maior cérebro. O Homo ergaster foi o trampolim para a evolução da nossa espécie. Armados com ferramentas de pedra e um cérebro que evoluía lentamente, os descendentes do Homo ergaster saíram da África para iniciar a colonização do mundo. Eles já conheciam o poder fantástico e terrível do fogo como arma. Há 300 mil anos, alguns dos sucessores mais evoluídos do Homo ergaster, frequentemente chamados de Homo erectus, estavam vivendo no que é hoje a Europa Ocidental. Eles venceram a competição com todas as outras espécies de hominídeos. Com o fogo, eles se aqueciam e cozinhavam a carne, tornando-a mais digestiva, e descobriram a forma mais eficiente de usá-lo: na caçada. A última era glacial se abateu sobre a Europa. Grandes mantos de gelo cobrem a Escandinávia e os Alpes. O inverno, com temperaturas abaixo de zero, dura mais de 9 meses. O Homo erectus já desapareceu há muito tempo. Foi durante um breve verão que seus descendentes, esses neandertais, migraram para o vale desse rio. Os esqueletos que restaram mostram que eles eram baixos e atarracados. Bandos isolados de neandertais nômades viviam assim, um dia de cada vez, 60 mil anos atrás. A vida havia mudado pouco. Seus cérebros eram maiores que os nossos, o que não significa que atingiram nosso nível de inteligência. Enquanto discutiam a caça do dia, eles se depararam com um mistério. Para Nock, parecia um pedaço de chifre, mas era reto e afiado. Outros seres humanos haviam feito aquilo. Seu lugar na história será usurpado por uma nova raça de seres humanos, usando uma arma ainda mais avançada:
a lança com ponta de chifre. E eles terão a mesma potência cerebral e habilidades que temos hoje. Este encontro com os recém-chegados é para os neandertais o começo do fim. Eles não sobreviverão. Eles conheceram os homens de Cro-Magnon. Essas novas pessoas, os Homo sapiens sapiens, se tornarão os maiores de todos os caçadores, os incontestáveis mestres do planeta. Eles serão nós. Muito bem, né? Podemos aí observar como era o cenário, né? Onde viviam esses ancestrais, e no final do trecho aí, né, do filme, a gente observa que os Homo neandertalenses, né, eles coexistiram ao mesmo tempo que o Homo sapiens, né? Só que a espécie do Homo neandertalensis acabou não sobrevivendo. Aí eu pergunto para vocês, onde surgiram esses hominídeos, não é? Será que eles ficaram apenas em um ponto da Terra ou surgiram ao mesmo tempo? Ou será que eles migraram ao longo dos continentes? Não sei. Vamos observar aí o nosso próximo trecho da nossa aula, que vai tentar explicar como é que se deu aí a andança, não é, dos homens. Vamos lá? Segundo a hipótese mais aceita atualmente, a espécie humana moderna surgiu na África, possivelmente a partir do Homo ergaster, de onde se irradiou para as diversas partes do mundo. Homo sapiens, origem na África, 200 mil, 150 mil anos atrás. Colonização da Ásia, 100 mil, 70 mil anos atrás. Chegada à Austrália, 60, 50 mil anos atrás. Chegada à Europa, 40 mil anos atrás. Leste da Ásia, mais ou menos 30 mil anos atrás. Chegada à América do Norte, 14 mil, 12 mil anos atrás. Chegada à América do Sul, 12,3 mil, 11 mil anos atrás. Agora eu trago para vocês, né, um cenário aqui onde provavelmente, né, os nossos antepassados viveram. E como a gente viu no momento anterior, não é, nós observamos que eles fizeram migrações ao longo do continente, não é? E que essas migrações, elas levavam milhões e milhões de anos. Significa dizer que uma época de vida, né, um tempo de vida, não foi suficiente para o homem sair da África, não é, e chegar, por exemplo, aqui na América. E isso foram feitas gerações e gerações dos hominídeos, não é? E eles viviam mais ou menos neste cenário, não é? Então não havia ainda o domínio, não é, da agricultura, da caça, eles não tinham abrigo seguro, não é? Então por isso ocorriam essas migrações, porque eles procuravam abrigo e aí eles também procuravam principalmente o alimento, né, já que não estava ali disponível como a gente tem na atualidade, não é? Então o homem, ele acabou fazendo essas migrações porque eles viviam num cenário semelhante a esse que a gente está vivendo agora, né? No qual eu estou inserida. E aí ele precisava fazer essa busca, não é? E diante disso eles acabaram migrando para os mais diversos lugares da Terra, não é, se espalhando aí, e aí isso levaram milhões e milhões de anos, não é, até que ele conseguisse, né, deixar essa vida mais nômade e conseguir ali fixar uma residência a partir do momento que ele começou a dominar as técnicas de agricultura e principalmente de conservação e criação de animais, tá bom? Então, diante disso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de evolução, né, principalmente aqui um pouquinho falando da evolução da nossa espécie, né? Quero lembrá-los que existem várias versões, né, o criacionismo, o evolucionismo, e que a minha função aqui não é desmistificar o que existe na cabeça de vocês e nem fazer vocês mudarem de ideia, tá? A ideia aqui, enquanto professora de biologia, é ofertar para vocês, não é, esse conhecimento para vocês terem uma noção como os cientistas eles trabalham, não é, e como vocês podem provavelmente ser cobrados no vestibular, tá bom? Então, mas não acabou não, peraí que a gente ainda tem uma questão e essa daqui ela foi elaborada justamente para esse aulão. Vamos dar uma olhada? O estudo dos hábitos alimentares dos nossos ancestrais pré-históricos pode, de fato, nos ensinar muito sobre os distúrbios típicos do homem moderno.
como a obesidade e o diabetes. Um olhar evolucionista é fundamental para entendermos as origens dos atuais problemas alimentares, pois um traço fundamental da nossa evolução ao longo de 2 milhões de anos foi a nossa capacidade de encontrar alimentos nos mais variados ambientes. A dieta do homem ocidental, rica em gorduras e açúcares, teria pouco a ver com o corpo e os genes que herdamos dos nossos parentes da Idade da Pedra, caçadores e coletores de alimentos. Nós evoluímos em direção a uma alimentação rica em calorias para atender às demandas energéticas, principalmente aquelas do nosso cérebro. A chave da nossa evolução e da nossa sobrevivência sempre foi a flexibilidade alimentar. O que precisamos é encontrar o melhor de cada dieta, mudar nosso comportamento e fugir do sedentarismo, que é grande fantasma, né? Que é o grande fantasma a pairar sobre nossas mesas. E diante disso, olha só, a gente tem algumas alternativas, mas eu vou deixar para vocês lerem e analisarem cada uma delas. Daqui a pouquinho a gente retorna para a interatividade. Peça uma vez que a gente ainda pode conversar um pouquinho mais sobre a evolução do homem. O que nós vimos, né, na nossa aula sobre evolução humana é que nos primeiros ancestrais, né, eles eram caçadores, não é, coletores, então eles viviam sempre migrando, primeiramente porque eles não tinham essa capacidade ou até então não dominavam, não é, essas técnicas que hoje a gente domina bem, né, de cultivo de diversos alimentos, né, a criação de outros animais, e aí ele precisava sair à busca, não é, dessa alimentação. E o fato de sair, de caminhar, de procurar, fazia com que o homem não tivesse uma vida sedentária, não é? Então vamos observar aí as nossas alternativas e tentar identificar o erro de cada uma, não é? E o que vocês percebem? Que na questão do Enem tem aquele texto que é um suporte, não é? E as alternativas normalmente elas estão ligadas àquele suporte, àquele texto, não é? E a gente tem aí na letra A que o homem da Idade da Pedra era mais magro, isso a gente pode observar, não é? Por ter mais opções de alimento? Não, na verdade ele tinha menos e por isso ele precisava caminhar muito mais para suprir as demandas energéticas, não é? Principalmente daquelas voltadas ao cérebro. Então a letra A ela está incorreta porque ele não tinha mais opções, ele tinha menos. Tá? E aí na letra B, olha só, o homem da modernidade se acomodou em uma vida sedentária, onde o consumo calórico é menor que o gasto energético. Será que o homem consome menos do que ele gasta e por isso ele está sedentário? Não é? Não, é o contrário, tá, gente? O gasto calórico total, ele é muito menor do que aquele que ele gasta, não é? Então, se ele consome mais, não pratica exercício, tem uma vida sedentária, consequentemente, ele tem aí um corpo, um acúmulo maior, não é, de gorduras, e aí a gente vê todos os problemas associados a esse sedentarismo. Mas o consumo calórico dele não é menor, tá? É muito maior, devido aí a essa oferta de alimentos que na atualidade é bastante diversificada. Na alternativa C, vamos ver? O homem da Idade da Pedra gastava mais calorias, e isso é fato, porque ele caminhava mais para obter o seu alimento, não é? Graças à sua rotina, pois não dominava a agricultura e a criação de animais. Então, a resposta correta, parabéns a todos que optaram aí pela alternativa C, que é a nossa alternativa correta. Vamos ver aí a letra D? A vida sedentária do homem moderno não foi herdada dos nossos antepassados, porém os gêneros alimentícios continuam sendo os mesmos? De maneira nenhuma, não é? Bem diferente. E a letra E, olha só, o homem moderno evoluiu para uma vida cômoda e tranquila, sem se preocupar com hábitos saudáveis. Já os nossos antepassados tinham uma vida menos sedentária, portanto mais calórica? Não, é bem menos calórica, né? Tanto é que devido ao sedentarismo e o consumo energético reduzido, porque nem sempre tinha aquela demanda e oferta de alimento, não é? Essa alternativa E está incorreta. Então, a resposta correta para o nosso exercício aí só pode ser a alternativa C, tá bom? Parabéns aí a todos que optaram, né? Quem errou também não tem problema, porque o momento de errar é agora, não é? De exercitar aí. E aí, espero que vocês tenham gostado da aula de biologia, né? Esse foi o nosso primeiro Saber Mais. Vocês estão aí no Enem, estão sim, vão ter um bom desempenho, continuem estudando, não é? Um forte abraço
abraço a todos aí que continuaram até o final e a gente conta com a presença de vocês participando nas aulas, convidando os colegas, não é? Porque sábado que vem a gente tem mais, tá bom? Um forte abraço a todos e curtam aí o restinho do final de semana. Tchau, tchau!